Para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. E olha, essa é a análise de número 200 aqui do canal, um marco super importante e que não seria possível sem o apoio, o carinho e a audiência de vocês. Muito obrigado por essa jornada até agora. E a gente vai conversar sobre um dos maiores clássicos de Hollywood, Casablanca, de 1943. You must remember this. Esse é um dos filmes mais aclamados de toda a história do cinema, e ao longo dos tempos ele veio acumulando conquistas e reconhecimentos em série. Em 2002, o American Film Institute montou uma lista com as maiores histórias de amor já contadas pelo cinema. Da lista de 100 títulos, ele era justamente o primeiro colocado. Da mesma forma, o Sindicato dos Roteiristas fez uma eleição dos melhores roteiros de todos os tempos e acabou colocando ele no topo da lista, à frente de clássicos como O Poderoso Chefão. Agora, além desses reconhecimentos todos, tá também o fato dele ser um dos filmes mais populares de todos os tempos, resistindo às gerações e continuando a representar um papel crucial no imaginário coletivo. E o mais irônico disso tudo é que, ao contrário de outros filmes que têm essa mesma projeção, Casablanca é um projeto cujo sucesso se deu muito mais por questões circunstanciais do que propriamente pelos méritos da sua concepção. When we did it, we had no faith in it at all because the script was so bad and it was written day by day. There was nothing clear about it, and we didn't know where we were going, and I didn't know which man I was supposed to really love, so they say, can't you do the love scenes just a little in between, don't put too much seriousness in it, because we really don't know with which man you're going to end up. Essa entrevista concedida pela atriz Ingrid Bergman resume muito bem a bagunça que foi o roteiro de Casablanca. As filmagens começaram sem que a versão definitiva estivesse acertada, e esse texto era revisado e alterado diariamente. Praticamente ninguém sabia qual seria o final da história até os últimos momentos. E muito pouca gente sabe disso, mas a história tem como origem uma peça de teatro escrita, mas não produzida, chamada Everybody Comes to Rick's. Os direitos de adaptação foram comprados pela Warner e aí então começou a pré-produção, e durante esse processo é que o título foi alterado para Casablanca. Esse não era um projeto qualquer do estúdio, até mesmo pelo orçamento que ficou próximo ali de $1 milhão, mas definitivamente as pretensões do estúdio não incluíam grandes expectativas além do retorno financeiro. Esse não foi um projeto que já nasceu grande, e por isso mesmo, cada cena só reforça uma estrutura narrativa clássica muito bem conhecida do público. Não é um filme que questiona ou provoca visualmente por ser um típico representante de Hollywood em um período de alta produtividade. Por outro lado, é um ícone do seu tempo justamente por essas características do cinema de estúdios norte-americanos. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. O filme foi produzido durante a Segunda Guerra Mundial, em um momento de alta fragilidade social. Casablanca é o nome de uma cidade no Marrocos, vista no filme como ponto de passagem de refugiados que tentavam escapar do expansionismo alemão nazista. Nela existe um bar conhecido como o Rick's Café, onde todas as pessoas se encontram para beber, para jogar e até mesmo para conspirar. Aquele espaço é o simulacro da própria cidade, efervescente, mas ao mesmo tempo amedrontada pela guerra. O dono do local é um americano chamado Rick, que inclusive justifica o nome do bar, interpretado pelo ator Humphrey Bogart. Em uma determinada noite, ele recebe uma cliente que vai lhe reacender antigas memórias e gerar uma das mais famosas cenas do cinema clássico. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. As Time Goes By não foi uma canção composta exclusivamente para esse filme. Na realidade, ela fazia parte
de uma outra peça, uma comédia musical escrita para Broadway e encenada entre os anos de 1931 e 1932, que se chamava Everybody's Welcome. E o compositor da trilha sonora do filme, o Max Steiner, na realidade queria compor uma trilha romântica original para o casal. Ele rejeitava a canção, mas ela foi mantida pelos produtores. Essa mulher que chega meio de repente no bar sem avisar se chama Ilsa. E através de um flashback, a gente descobre uma história de amor entre ela e o Rick, que tinha acontecido em Paris antes do início da guerra. Só que nesse momento ela já está casada com um líder da resistência francesa chamado Victor Laszlo. E aí, qual será que vai ser o desfecho desse triângulo amoroso? Esse filme tem dois elementos fortíssimos que acompanham ele cena após cena, sendo que o primeiro deles não é tão óbvio assim para as plateias de hoje, e tem a ver com a guerra. Esse foi um projeto realizado antes da entrada norte-americana na Segunda Guerra Mundial, e o mundo vivia a apreensão de não perceber direito para qual direção tudo caminhava. O Rick personifica a postura dos Estados Unidos, que é de aparente neutralidade no início para atitudes diretas e contundentes no final. E nesse miolo a gente vê a realidade social da época, já que à volta do Rick são incontáveis refugiados que buscam uma forma de sobrevivência. Também no filme está presente a analogia do farol de luz, que gira em todas as direções sem encontrar absolutamente nada. É um estado de verdadeira desilusão social, mas que toma um lado muito claro, um lado anti-alemão, e que tem o seu ápice em uma cena marcante onde é executado o hino francês, a Marselhesa. O segundo elemento, e esse muito mais óbvio, é o romance entre o nosso casal protagonista. O Rick e a Ilsa, eles se amam verdadeiramente, apaixonadamente. Mas como manter esse relacionamento em tempos de ruptura social? E mais do que isso, seria o amor um elemento relevante quando o ideal maior seria derrotar o inimigo? Me parece que o romance desse filme está ligado intimamente ao primeiro ponto que eu coloquei aqui, ao contexto sociopolítico da época. Isso é indissociável. Cada decisão tomada pelo Rick fala muito não apenas sobre ele, mas sobre os ideais daquele período histórico. Não é à toa que o Rick, aquele sujeito descrente e amargurado do início, abraça seus ideais no final. Isso acontece porque no meio do caminho e através da personagem da Ilsa, ele se lembra de algo que foi significativo para ele. Com isso, ele ganha forças para lutar por algo que acreditava verdadeiramente. Louis, whatever gave you the impression that I might be interested in helping Laszlo escape? Because, my dear Ricky, I suspect that under that cynical shell, you're at heart a sentimentalist. Oh, laugh if you will, but I happen to be familiar with the record. Além do significado que fazia ressonância na questão social da época, afinal de contas o mundo estava vivendo no meio da Segunda Guerra Mundial, esse foi o filme que projetou a carreira de todo o elenco de forma definitiva. Mas, ironicamente, nenhum deles era a primeira escolha do estúdio. Humphrey Bogart consolidou a figura do herói romântico a partir daqui, já que até aquele momento a maioria dos seus papéis estava ligada a gangsters ou a detetives. Ingrid Bergman, por outro lado, já vinha se destacando desde que chegou da Suécia, mas Casablanca certamente foi o grande trampolim para o sucesso. E nesse mesmo ano, inclusive, ela foi indicada como melhor atriz no Oscar por uma outra produção, Por Quem os Sinos Dobram, onde ela faz par romântico com Gary Cooper. E no ano seguinte, 1944, ela não só seria indicada, como venceria o Oscar de melhor atriz pelo filme A Meia Luz, também indicado na categoria de melhor filme e já analisado aqui no canal do Meu Tio Oscar. Já o diretor não é assim tão popular, tão conhecido, mas é um dos nomes mais versáteis desse período da era de ouro dos estúdios de Hollywood. Michael Curtiz fez mais de 170 filmes e começou a carreira na Hungria, seu país de origem. Ele chegou nos Estados Unidos na década de 1920 e dirigiu filmes dos mais variados gêneros, sendo indicado 5 vezes ao Oscar.
A última delas foi justamente por Casablanca, quando ele venceu o prêmio. E nesse caso eu acho um prêmio mais do que justo a um artista que tinha, acima de tudo, repertório. Curtis jogava dentro das regras, mas dava o máximo de si e não tinha preguiça. Para vocês terem uma ideia, praticamente todas as cenas foram rodadas em estúdio, mas a decupagem e os movimentos de câmera são frescos e dinâmicos. A gente nem fica com essa sensação de aprisionamento. Ele usa referências do cinema expressionista, dos filmes noir, dos documentários e entrega uma obra única, ainda que dentro de uma imensa linha de produção. If something should keep us apart, wherever they put you, and wherever I'll be, I want you to know that. Esse também é um filme que capricha e muito na sua questão visual. Na cena em que o Rick bebe sozinho, perceba como cada lado do rosto dele tem uma iluminação diferente, evidenciando a situação psicológica do personagem. Note também as sombras no rosto da Ilsa que simulam grades de uma prisão, num momento em que ela se sente impossibilitada de perseguir os seus desejos. Em contraposição a isso, o seu rosto irradia luz e conforto nos closes ao longo da história, evidenciando as suas virtudes. A fotografia é um ponto alto desse filme, assim como a montagem, que é ágil e dinâmica, não deixando sobras. O filme tem um pouquinho mais aí de 1h40 de duração, mas ele é bastante denso, com muita informação, muita coisa acontece ao longo desse tempo, e acaba rápido. If we stop breathing, we'll die. If we stop fighting our enemies, the world will die. What of it? I'll be out of his misery. You know how you sound, Mr. Blaine? Like a man who's trying to convince himself of something he doesn't believe in his heart. Each of us has a destiny, for good or for evil. Pois é, e um projeto que nasceu sem grandes pretensões acabaria se transformando em uma das maiores referências do cinema clássico. Ele teve sessões de estreia no finalzinho de 1942 e por isso você pode encontrar essa como a data de lançamento do filme. No entanto, de acordo com as regras de elegibilidade da Academia, ele só teve uma distribuição mais ampla, abrangendo todo o país e especialmente em Los Angeles, em janeiro de 1943. E por isso ele disputou essa temporada de premiações. Surpreendentemente, inclusive, ele resistiu esse ano inteiro e chegou na cerimônia com 8 indicações, vencendo em 3 importantes categorias: melhor roteiro, melhor direção para o Michael Curtiz e melhor filme. Mesmo assim, ele não era uma unanimidade na época, então esse pedestal onde ele foi colocado com o passar do tempo acabou sendo construído ao longo das décadas. Casablanca é um dos melhores exemplos de como a indústria pode sim produzir filmes de alto entretenimento popular aliados à qualidade artística, levando diversão e arte aos 4 cantos do planeta para milhões de pessoas. But what about us? We'll always have Paris. E agora eu queria saber de você aí que está me assistindo. Qual é a sua relação com Casablanca? Quantas vezes você já assistiu esse clássico? E quando foi a primeira vez que você se lembra de ter visto pelo menos um trechinho, hein? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo para deixar o seu recadinho. E também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados para a categoria de melhor filme pela Academia no ano de 1943 e a próxima sessão vai ser sobre um outro filme estrelado por Ingrid Bergman, dessa vez contracenando com Gary Cooper, Por Quem os Sinos Dobram. Tá muito bacana e eu te espero aqui. The world will always welcome lovers as time goes by.